Doutor, é um gosto tê-lo no Congresso de Cidadania. Obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, os senhores militares de Abril, meus amigos, senhor moderador. O Orçamento de Estado, a crise, a dívida, o déficit tem sido a fonte de todos os nossos males. Aumento de impostos, redução de salários, diminuição de funções sociais, sempre justificados, umas vezes com razão, outras vezes sem qualquer razão, pelo problema da dívida. E então, se o orçamento e a dívida é fonte dos nossos problemas, a pergunta que se coloca é: qual é a fonte dos problemas do orçamento? E a fonte dos problemas do orçamento é claramente o tema da minha intervenção: a promiscuidade entre os negócios e a política. Ou seja, por outras palavras, numa expressão mais simples, a corrupção. A corrupção em Portugal tem tido 4 características verdadeiramente dramáticas. A primeira é que faz-se à vista de toda a gente. Todos estes exemplos que aqui se apresentam não têm nenhuma novidade para qualquer um dos presentes. A corrupção na ESPA, a corrupção no BPP, a corrupção no BPN, no Euro 2004, nos submarinos, etc., etc., nas parcerias público-privadas, toda esta corrupção tem sido feita e tem surgido à vista de toda a gente. Depois tem outra característica que está sempre, invariavelmente, ligada, direta ou indiretamente, à banca. Há também casos específicos de corrupção na banca. E depois é reiterada. Toda esta corrupção tem tido lugar ao longo dos últimos 25 anos, em particular, desde a entrada na Comunidade Económica Europeia em 1986, nós temos tido casos sucessivos de corrupção que, além de ser, como disse, às claras, perante todos nós, e reiterada, toda ela é muito, muito, muito cara. Eu referi aqui 6, 7, 8 exemplos, cada um deles vale milhares de milhões de euros. Só no caso do BPN, para dar um único exemplo, o caso do BPN terá custado aos cofres do Estado português, aos contribuintes portugueses, e está, aliás, apesar da nacionalização ter sido feita em 2008, está a ser pago na execução orçamental de 2015, portanto, pagarem hoje de impostos, uma parte significativa é para pagar o descalabro do BPN, custou aos portugueses cerca de 7 mil milhões de euros. E a questão é: o que é que são 7 mil milhões de euros? 7 mil milhões de euros é aproximadamente o que dá quase para pagar a toda a função pública quase durante um ano. É desta dimensão de crimes económicos que estamos a falar. E, portanto, é, à vista de toda a gente, reiterada, muito cara, e há estimativas, aliás, que hoje nos dirão que todos estes casos, cada um deles a milhares de milhões de euros, se juntarmos o custo de cada um deles, mais os juros decorrentes de dívida pública pagos desde então, cerca de 30% a 35% da dívida pública tem origem na corrupção. Cerca de 30% a 35% da dívida pública tem origem na corrupção. O que quer dizer que, se hoje o nosso serviço de dívida é da ordem dos 5% do produto interno bruto, poderia ser cerca de metade, que é aproximadamente o que pagam os países cumpridores e os países que têm o IVA a 19%, que têm taxas de desemprego a 6%. Por isso entendo eu que uma das razões que nos traz exatamente à crise, se não a maior das razões, é justamente a corrupção. Mas há algo muito mais perverso na corrupção em Portugal. É que a corrupção é sistémica. Não é uma corrupção que anda à escondida do poder. Não. É uma corrupção que anda de mãos dadas com o poder. A corrupção em Portugal institui-se através da legislação, institui-se através do poder legislativo, do Parlamento, da própria Justiça, no Executivo e em permanência. E, portanto, quando a corrupção chega a este tipo de dimensão e é tão sistémica, o problema já é um problema constitucional. Porque toda a organização política portuguesa, toda a legislação está direta ou indiretamente ligada à corrupção. E por isso que nós temos hoje em Portugal, verdadeiramente, como aliás muitos dizem, é um problema constitucional. Não tanto como muitos dizem que é um problema constitucional porque seja preciso rever a Constituição, ou muito menos se quer ter uma nova Constituição, mas muito pelo contrário. O nosso problema em Portugal é constitucional porque a Constituição da República Portuguesa está esquecida e não está a ser cumprida. Se o nosso regime está moribundo, é porque a Constituição foi esquecida. Aliás, se derem ao trabalho de, com alguma calma, ler a Constituição,
irão ver que grande parte dos artigos não estão de facto a ser cumpridos, estão a ser esquecidos e muitos deles estão a ser utilizados exatamente ao contrário da forma pelo que foram pensados. Desde logo, na arquitetura geral do sistema. O sistema democrático português constitucional, como é sabido, assenta na separação e interdependência de poderes, legislativo, executivo e judicial. E o que é que acontece em Portugal? O poder legislativo, que devia estar no Parlamento, onde é que reside, neste momento, a essência do poder legislativo, a legislação que tem a ver com negócios, com contratação pública, obras públicas, urbanismo, ordenamento do território, enfim, tudo o que dá dinheiro. Quem é que centraliza esse poder legislativo em Portugal? As grandes sociedades de advogados. São eles que fazem a legislação, são eles que a fazem cumprir, são eles que, ao serviço dos grandes grupos económicos, vão litigar para os tribunais, com base nas leis que eles próprios fizeram, tendo, obviamente, aqui o princípio constitucional da separação de poderes. É claro, se o poder legislativo está nas sociedades de advogados, então o Parlamento anda a fazer o quê? Em grande parte dos casos, negócios. Ou seja, o Parlamento, destituído do poder legislativo, passa grande parte do seu tempo submetido a uma lógica de negócios. E então o poder legislativo está assim. O legislativo está comigo, aliás. O Poder Judicial não é, meus amigos, em Portugal, verdadeiramente independente, na medida em que tem recursos orçamentais ridículos. Os recursos orçamentais para o Judicial em Portugal são ridículos. Eu lembro só que no Orçamento de 2015, o Orçamento de toda a Justiça é inferior a todas as verbas disponíveis que andam por lá, completamente disponíveis para a Ministra das Finanças. Aquilo não será verdadeiramente um saco azul, porque as verbas estão contabilizadas. Bom, e quando muito seria um saco laranja, não azul, mas verdadeiramente, não sendo um saco azul, sob o ponto de vista formal, é na prática, efetivamente, um saco azul. E então, o que se passa é que a Justiça não tem meios. Porquê? Porque depende, para tudo e para mais alguma coisa, de autorizações do Poder Executivo, que obviamente, como não quer que a Justiça funcione, não lhes faculta os meios. Aliás, lembremos que o grande problema que houve na Justiça, bem recentemente, há uns meses, com digamos, quando claudicou a plataforma Sítios, que é a plataforma informática que controla toda a Justiça, depende na sua arquitetura, na sua gestão, no seu controle e no seu acompanhamento do Poder Judicial, não do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Judicial tem uma plataforma informática que depende do Poder Executivo. Plataforma informática, orçamento, etc. Em suma, o Poder Judicial não tem meios, não tem forma de atuar. E o Poder Executivo tem andado a fazer o que é nos últimos anos? Tem andado ao serviço dos grandes grupos económicos, em que, através das parcerias público-privadas, através das privatizações, através de uma série de negócios, tem transferido a riqueza do país para um conjunto de grupos económicos, sem qualquer, aliás, é importante dizê-lo aqui, sem qualquer sentido estratégico. A rede elétrica nacional, hoje, depende mais do Estado chinês do que qualquer um de nós. Ou seja, há uma forma de colonialismo neste momento em Portugal. Aliás, a privatização da REN foi antipatriótica. A privatização da REN foi antipatriótica justamente porque permite que um Estado soberano externo, o Estado chinês, mande no nosso ar, no nosso subsolo e por aí fora. E as privatizações, aliás, que têm sido feitas por este governo, não têm paralelo, a não ser com as privatizações que foram feitas na Rússia, que entregaram as principais empresas públicas a uma oligarquia que ainda hoje manda na Rússia. E por isso, se isto funciona assim, a nível da arquitetura do sistema, se fizermos depois uma análise aos vários artigos da Constituição, no plano económico, no plano político, e já nem falo no plano social, é evidente que vamos detectar situações em que verdadeiramente o funcionamento do regime é ele próprio inconstitucional. E chamo a atenção apenas aqui para 2 ou 3 artigos, porque não caberia no âmbito desta minha intervenção toda esta matéria. O artigo 104, que determina como é que é o sistema de impostos português, diz, entre outras coisas, que a tributação do património deve contribuir para... Portanto, estamos a falar de 3 tipos de impostos: património, rendimento e consumo, se quiserem. Pois a tributação do património deve contribuir para a igualdade entre os cidadãos. Então o que é que se passa em Portugal? Quem tiver um T2 ou um T3 paga mais IMI do que uma pessoa que, tendo 200 casas no centro de Lisboa, as titula num fundo de investimento imobiliário que está isento desse mesmo IMI. Ou seja, em Portugal, quem tiver 300 casas paga menos IMI do que quem tiver um T3 ou um T4. Mas isto não acontece só no património.
acontece no consumo. Há aqui um artigo que diz, passo a ler, a tributação de consumo deve onerar os consumos de luxo. Pois fiquem sabendo que um almoço, aliás já foi isto dito aqui há pouco, um almoço num restaurante económico paga 23% de IVA e uma estadia num hotel de 5 estrelas paga 6%. 6%. Mas não fiquemos por aqui. Bastará ver que a própria tributação das empresas, ela própria inconstitucional, na medida em que diz que incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real. Só que quem abrir uma mercearia ao longo de um Pingo Doce ou de um Continente vai ter um sistema de tributação dos lucros pior do que Pingo Doce ou Continente, na medida em que eles têm um sistema fiscal holandês. Então, repare, se nós temos um sistema fiscal que se deve submeter a este artigo da Constituição, estou a falar do artigo 104 da Constituição, se um pequeno proprietário paga mais IMI que um grande proprietário, se uma pequena empresa paga mais na tributação dos lucros do que uma grande empresa, se quem vai a um hotel 5 estrelas paga menos IVA do que quem vai a um restaurante económico, é evidente que o nosso sistema fiscal é claramente inconstitucional e viola o princípio da redistribuição fiscal. Porque o princípio da redistribuição de impostos deveria ser aqueles que mais têm darem aos que mais precisam. Agora, quando isto acontece, a legislação fiscal o que faz é permitir aos que mais têm que saquem ainda mais àqueles todos que menos têm. E é isso que acontece no nosso sistema fiscal. A nível económico, estamos conversados. E a nível político, o que se passa? São vários os artigos que, pura e simplesmente, não são cumpridos, são esquecidos. Há um que eu vou ler e dá quase vontade de rir, que diz o seguinte: os deputados exercem livremente o seu mandato. Os deputados exercem livremente o seu mandato. E sempre que nós olhamos para a Assembleia, vemos que os deputados da maioria não são mais do que uma claque do governo e os deputados da oposição são correias de transmissão das suas direções partidárias. Aliás, chega-se ao ponto, particularmente triste, em que em algumas situações há deputados que, respeitando a chamada disciplina de voto, que é algo que para mim não faz qualquer sentido numa democracia moderna, respeitando a disciplina de voto, porque eles deveriam ter disciplina de voto e vinculados ao programa eleitoral e não à direção do partido, mas respeitando a disciplina de voto, fazem muitas vezes declarações de voto dizendo que vão votar de uma maneira, mas gostariam de votar noutra. Quando eles fazem isto, não só estão a alienar a sua dignidade, como ainda estão a fazer publicidade dessa venda. Isto é completamente inadmissível, envergonha o Parlamento. E porquê é que há Presidente do Parlamento que não põe cobra a esta situação? Porque ela própria também respeita a disciplina do seu próprio partido. E é isto que nós temos em termos de violação permanente da Constituição por parte do poder político. Há um outro aspecto que eu não pensava focar, porque imaginava que o professor André Freire fosse falar dele, que tem a ver até com a falta de proporcionalidade no Parlamento. O artigo 288 da Constituição obriga à proporcionalidade do Parlamento, mas hoje um deputado do PSD é eleito com menos de metade dos votos no deputado, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Isto é claramente inconstitucional, além de muitos outros aspectos. É evidente que, neste cenário negro, nem o Presidente da República cumpre a Constituição. E não cumpre verdadeiramente porque nós temos assistido a uma violação sistemática do contrato eleitoral. Convém não esquecer que no momento em que há eleições há um contrato eleitoral entre quem é eleito e cada um de nós que vai lá pôr a cruz. E o que é que tem acontecido nos últimos tempos? O Dr. Durão Barroso prometeu um choque fiscal ambicioso no sentido de baixar os impostos. Como se recordarão, mal chegou ao governo, não hesitou em subi-los. José Sócrates disse que iria reduzir os impostos da classe média e, enfim, foi o que se viu na altura. A seguir veio Passos Coelho dizer que ia baixar os impostos, ou que não ia aumentar os impostos nem dos seus salários, e foi o que aconteceu. E isto tem acontecido à luz de todos nós, nas universidades escondidas, e o que é facto é que, quando há uma clara violação do contrato eleitoral, quando alguém faz um conjunto de promessas, ganha as eleições e não as cumpre, está a violar o contrato eleitoral e está a pôr em causa o regular funcionamento das instituições. E nos termos daquele que é o artigo 195, o Presidente, perante isto, quando alguém não cumpre o seu programa eleitoral, e é importante até que venha em eleições legislativas e presidenciais, que isto fique claro. Quem não cumprir o programa eleitoral com que se compromete com os eleitores só tem uma saída. É exatamente a saída da demissão. Por isso,
O nosso Presidente da República o atual Presidente da República deve-nos a todos, à comunidade portuguesa. Há já mais de 2 anos, que foi quando justamente se começou a compreender que Pedro Passos Coelho jamais iria cumprir o programa com que se tinha vinculado na campanha, ele deve-nos uma de 2 coisas. Ou a demissão do Governo, ou, em alternativa, a sua própria demissão. Nós temos em dignidade. Como tal não aconteceu, cumpre-nos agora a todos nós pugnar justamente pelo cumprimento da Constituição. Aliás, o lema deste Congresso e o objetivo deste Congresso, que é justamente fazer uma revolução democrática para que não seja violenta, um dos primeiros passos é, na minha opinião, fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Há que cumprir a Constituição da República Portuguesa. Porquê? Por todas as razões e mais uma. Mas há uma que ela própria está na Constituição, no artigo mais esquecido da Constituição Portuguesa, e que diz algo que tem que ser lembrado aqui, a cada um de nós, à classe política e a todos nós, em particular num período pré-eleitoral, que é este. O 25 de Abril fez-se para que o poder político pertença ao povo, o poder político pertence ao povo, nunca esqueçamos isso, e é exercido nos termos da Constituição. Muito obrigado.